A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Vai se apresentar e vai falar um pouco de como isso acontece lá numa empresa bem tradicional. Todo esse movimento disruptivo e que dá certo. Isso é que é importante. Felipe, obrigada por estar aqui. Eu que Por agradeço. favor, queria que você se apresentasse e contasse um pouco como é isso dentro da MRV, contasse um pouco da história dessa cultura, desse movimento disruptivo lá dentro. Bom, eu estou na MRV faz 4 anos, né? Como tu falou no início, a MRV é uma empresa de construção civil habitacional muito tradicional, é um setor muito tradicional, né? Não é só uma característica da MRV em si, mas a gente, olhando para o mercado a nível Brasil e a nível internacional, a gente vê uma evolução muito baixa, né, ao longo da história. A gente constrói prédio, constrói casa do mesmo jeito que a gente constrói Exato. Há há quantos mais de anos? 3 mil anos. Né? A gente fala que a gente continua empilhando tijolo hoje, não é porque o cara que está no canteiro de obras ele gosta de empilhar tijolo. É porque o cara que paga o salário dele continua vendo sentido naquilo que ele faz. Então, como que a gente hoje tenta mudar essa lógica do nosso core de construção civil para habitação? Mudando essa perspectiva e olhando um pouco mais a ótica do cliente. Porque é ele, quando busca a gente para realizar o sonho, né, da vida dele, que é ter essa casa própria, ele olha principalmente para a credibilidade que aquela marca traz, Sim. onde ele está alocando o maior capital da vida dele. Então, pouco tem, ou baixíssima tem a relevância de que se foi a MRV um concorrente que construiu aquilo. Ele sabe que tem uma marca por trás que vai garantir que aquilo vai ser entregue para ele. Agora, a gente, dentro da área de inovação, hoje, a gente tenta estabelecer alguns processos e alguns ritos para que essa mudança, essa percepção de valor, ela mude de forma um pouco mais natural, vamos dizer assim. A inovação ela está 100% atrelada ao comportamento das pessoas, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas fazem para resolver os problemas do dia a dia. É muito importante a gente ter gente, como a gente fala, fazendo o run the business, mas tão importante quanto é tendo gente fazendo o change the business. Porque a inovação ela é uma área de investimento, ela não é encarada como uma área que ela precisa dar retorno no curto prazo. Então, como que a gente se estrutura para que isso aconteça da forma mais natural possível, sem as pessoas precisarem brigar com a rotina do dia a dia? Isso é um pouco contraditório, mas a gente sabe que essa dor ou esse incômodo é que vai gerar essa mudança. Então, a gente se estrutura de uma forma onde a gente vira um ponto de apoio para as áreas de negócio buscarem essas mudanças de alguma forma, seja olhando para processos, para eficiência, para eficácia, projetos um pouco mais de curto prazo, mais incremental, até projetos mais disruptivos que vão mudar completamente o nosso negócio, ou projetos e oportunidades adjacentes que hoje eles são impactados por aquilo que a gente faz, mas não tem uma relação direta. Mas no futuro pode ser a forma como a gente entrega valor para aqueles clientes que a gente trabalha hoje. Então a gente tenta estruturar dessa forma. A gente tem uma equipe dedicada para a inovação 100% pequena, nós somos em 10 pessoas, mas eu gosto de falar que o time de inovação ele é um time de 25 mil pessoas. Então todas as pessoas elas têm que pensar em como inovar, como mudar aquilo que elas fazem, e não simplesmente apertar botão todos os dias, porque essa lógica ela vem mudando. A forma como as pessoas entregam aquilo que elas produzem, como que elas se diferenciam no mercado de trabalho, ela muda. A pandemia ela potencializou ainda mais isso. A gente passou por um apocalipse digital, onde transformação digital, a, a,
acabou tendo mais relevância, mais protagonismo, porque era o meio das pessoas se comunicarem com o mercado. Estava todo mundo dentro de casa, como que a gente começa a se aproximar dessas pessoas, porque a figura do corretor, que sempre foi um cara importante, ele não é mais o primeiro contato com essa pessoa que está dentro de casa. E essa proximidade faz a diferença, né? Não, ela faz total diferença, porque é onde tu estabelece uma relação de confiança. Então, como que tu digitaliza essa relação de confiança? O cara está pegando o dinheiro da vida dele e está alocando num bem. Exatamente. Como que ele vai fazer isso por um aplicativo? Como que tu vai transmitir esse sentimento através da tela de um telefone? Então, a gente conseguiu acelerar esse processo muito rápido. Mais de 70% das nossas vendas elas se iniciam por meio digital. Até a assinatura do contrato a gente consegue fazer hoje por meio digital, mas esse contato com o corretor ele ainda é importante. Então, esse processo de transformação é um processo que ele vem acontecendo desde 2015. A MRV já investiu em mais de 300 milhões de reais, mas é só um dos exemplos que a gente tem hoje do quanto que a gente está inserido e está entendendo esse comportamento do nosso consumidor para a gente conseguir responder de forma rápida também. Quando você, na sua fala, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu vou de trás para frente. Você disse que isso começou em 2015, ou seja, quando veio a pandemia, vocês já tinham preparado o ambiente, já tinham preparado o terreno para isso, né? E como é um investimento a longo prazo, e como isso, vocês não são considerados intrusos ali, vocês não são aquelas pessoas assim, chegou o pessoal da inovação, como que você disse, não é o pessoal do post-it, né? Então, como que isso acontece? Só que a gente vai fazer uma pausa e eu quero que a gente converse mais a esse respeito, só um instante. Felipe, como que vocês então, o que vocês viram e tiveram na cultura para que quando veio, vocês não sabiam, óbvio, que teria uma situação como essa, mas de alguma forma vocês já estavam preparados, o que houve na cultura para que vocês se preparassem para isso e como que vocês estão ali inseridos e são bem aceitos, não são aqueles assim, poxa, chegou quem está querendo mexer em algo que não precisa ser transformado. Bom, esse é um dilema grande de qualquer pessoa que trabalha com inovação em qualquer empresa, né? A gente fala que não existe uma receita de bolo para inovar. Sim. Mas os problemas eles são muito parecidos. Então, quando tu conversa com outras pessoas que têm o mesmo desafio, os problemas eles se parecem. O que a gente fala ali, o que acaba mudando é só o CNPJ. Então, o que a gente entende, e se tu olhar para o mercado, tu vai ver que as empresas que elas falham, elas não falham porque elas fizeram a coisa errada, elas falham porque elas fizeram a coisa certa por muito tempo. Então, como que a gente, como inovação, consegue mudar essa lógica? Como que eu consigo contribuir com a empresa para entregar o resultado que ela espera e para realizar as mudanças que ela precisa fazer? E não só isso, convencer de que precisa, né? Porque essa frase sua eu achei sensacional. Falha por fazer o certo por muito tempo. Quer dizer, não está fazendo errado. Não está fazendo errado, né? Só que tu te amarra nos resultados que tu teve no passado, que muitas vezes é isso que acontece. O teu planejamento estratégico acaba sendo uma projeção dos resultados que tu teve, baseado no teu passado. E não olhando para fora, não olhando em quem hoje acaba interferindo no teu negócio ou contribuindo para ele, seja como uma ameaça ou seja como uma oportunidade. Então, a gente não separa o que é inovação de estratégia da empresa. Não existe estratégia de inovação e não existe uma estratégia da empresa. O que existe é uma estratégia única da companhia. E como a inovação consegue ajudar a empresa a entregar o resultado ou a executar essa estratégia. Quem executa essas operações são as áreas, são as unidades de negócio. A gente, como inovação, tem o papel de contribuir com essas unidades de negócio para gerar esse resultado. Então, elas têm algumas metas que são estabelecidas ali, certo? Por trimestre, por quadrimestre, semestre,
e fechamento de ano. Então a gente tem vamos dizer assim, um primeiro dever de coalizão. Então eu tenho que me aproximar dessas pessoas, dessa alta liderança, para mostrar para elas que nós somos aliados. Então como que eu consigo ajudar ela a entregar resultado no curto, no médio e no longo prazo? E como que eu trago ele também para me ajudar a pensar nessas mudanças? Porque eles estão na operação. São eles que são especialistas nos negócios deles. Então, para fazer isso, a gente acaba se estruturando com ferramentas e com modelos diferentes. Porque a gente precisa buscar essas alternativas de metodologia e de processo, porque a gente está falando de tempo, a gente está falando de recurso, a gente está falando de investimento, e tudo isso, ainda mais hoje, são coisas escassas nesse meio corporativo. Então a gente briga hoje para entregar ou para contratar alguém para bater uma meta do trimestre, ou a gente vai fazer um investimento numa atividade de pesquisa que pode dar errado, mas que só vai me trazer resultado daqui 3 ou 5 anos, quando talvez eu não esteja mais aqui. Então é um trabalho complexo, não é um trabalho simples, né? A gente estabelece algumas metas de evolução e algumas metas de retorno financeiro, deixando isso muito claro. Comunicação é uma questão super estratégica para a gente. Eu fiquei pensando nisso, na questão da comunicação e na questão do tempo. Você, amarrando a sua fala, eu quero trazer esses 2 pontos. Por favor, pode continuar. Então, como que eu consigo, no curto prazo, ajudar essas áreas a atingir resultado? Citando um exemplo aqui, eu posso entender uma dor, uma oportunidade em uma determinada área, lançar um desafio para o ecossistema de startup, entender quem consegue ajudar a gente a resolver isso de forma mais rápida. Ou por outro lado, a gente teve um impacto muito grande, né? Teve um dos maiores números hoje de elevação do INCC, que é o Índice Nacional da Construção. Foi mais de 130%, o aço subindo, matéria-prima subindo, commodity subindo. Então são coisas que eu não consigo mudar do dia para a noite, porque é um mercado regulamentado, eu tenho que fazer um processo de homologação, mas isso está me impactando hoje. Como que eu mostro que através de inovação, trabalhando uma nova linha de pesquisa para um novo tipo de material, um novo método construtivo, eu consigo mitigar caso esse evento venha a ocorrer no futuro novamente. Então, trazer essa conscientização para essas áreas conseguirem pensar no longo prazo também. Isso é um desafio. Como que eu trago isso a valor presente e faço com que as pessoas me enxerguem, ou enxerguem a área como um aliado hoje, para a gente ter um plano para caso venha acontecer esses novos eventos, a gente esteja preparado para isso. É interessante como que você tem que ter a noção do todo. Porque como que você vai, você colocou aqui, começou falando que a inovação está junto com a estratégia da empresa, e tem que estar, porque como que você vai saber aonde você vai atuar se você não estiver participando disso? E você foi dizendo outras coisas porque que você foi já meio que respondendo o que eu ia te falar. O quanto a comunicação é importante nisso tudo, porque senão não vai funcionar. São linguagens muito diferentes. A linguagem que você... A gente está falando aqui na área de construção, mas vamos generalizar para qualquer empresa tradicional, certo? Não sei se a gente poderia falar assim. Mas são comunicações diferentes, com linguagens diferentes. Quando você fala que fez o certo por muito tempo, isso me faz pensar no planejamento estratégico, qual seria o tempo ideal para se pensar nisso, para que essa coisa certa não dure tempo demais, né? Quanto tempo seria o adequado, ou vai depender de caso a caso, e como que você vai mitigar os riscos para atingir os resultados que se deseja? Quais métricas seriam as mais interessantes? A comunicação, independente se é um setor tradicional ou não,
ele é fundamental porque ele vai ditar o comportamento que as pessoas têm dentro da tua empresa. Ok. Tá? Então a gente fala que cultura é aquilo que tem significado para as pessoas, aquilo que faz sentido para elas. Então, tu trazer elas para fazer essa definição de um planejamento estratégico, ele não é um trabalho de convencimento, ele é um trabalho de cooperação e de entendimento. Porque se tu não fizer isso, ainda mais hoje, ainda a gente inserido num ambiente híbrido, onde tem pessoas trabalhando em casa, tem pessoas trabalhando no escritório, se elas não participarem, se elas não entenderem isso, elas vão fazer o que elas quiserem, na cabeça delas. Exatamente. Então, e do jeito que estão acostumadas a fazer por muito tempo. Exato. Porque não é uma questão pejorativa, porque ela acha que tem que ser feito daquele jeito. É porque ninguém chamou ela para participar dessa discussão. É uma coisa que ele não conhece. Exato. Às vezes não. Muitas vezes, essa pessoa sequer pisou dentro da companhia. Ela nunca saiu de dentro de casa e a forma como ela interage com os pares, com a liderança dela, é através dos meios digitais. Então, são vários desafios que a gente tem hoje que eles compõem essa visão estratégica da companhia, de geração de valor, de posicionamento de marca e de como que tu cria mecanismos hoje para que as pessoas colaborem, para que elas se vejam inseridas nesse meio e tu continue gerando resultado. Que hoje um desafio das empresas, a gente olha muito para o cliente, obviamente que ali é que está, vamos dizer assim, o propósito do nosso negócio, mas a peça principal para a gente conseguir chegar lá são os funcionários, são as pessoas que a gente trabalha. Claro. E hoje a gente vê uma briga no mercado para a gente contratar melhores profissionais. Sim. E são profissionais que consigam contribuir com essas mudanças que a gente precisa fazer. Não existe mais planejamento estratégico de 10 anos. Não existe mais planejamento estratégico onde a gente escreve aquilo que a gente vai executar de forma linear, numa expectativa de comportamento de mercado onde não sofre mais interferência de ninguém. Isso mudou completamente. Hoje a gente tem acesso à informação de forma instantânea. E a gente é impactado por isso. A gente só olhar para o nosso canteiro de obra hoje, né? Quem quer trabalhar hoje no canteiro de obra empilhando tijolo debaixo do sol? Uma vez, quem estava entrando no mercado de trabalho com pouco nível de instrução e uma alta necessidade ali financeira de sustentar famílias, era a única alternativa. Hoje o cara tem um celular, ele vira um Uber, ele vai ser entregador do iFood. Não que isso seja ruim, mas a gente criou, a gente criou uma sensação artificial de dignidade ali para essas pessoas. Ficou muito mais fácil, ele não precisa ter carro, ele não precisa comprovar renda, né? Ele consegue fazer uma alocação e ele tem uma condição de trabalho muito mais interessante do que ele teria hoje num canteiro de obra. Mas a gente continua precisando morar em algum lugar. Então, como que eu penso hoje, trago essas pessoas nesse ambiente de comunicação para me ajudar a identificar essas oportunidades e mudar o meu planejamento? A gente faz um planejamento de 1, 2, 3 anos. Eu não vejo hoje empresas fazendo planejamento além desses 3 anos, mas mesmo assim tu tem que revisar ele ao longo do ano, porque daqui a pouco surgiu uma pandemia, Sim. Surgiu um concorrente, ou surgiu alguma oportunidade que tu não estava vendo e tu precisa mudar a lógica do teu negócio completamente. A gente hoje está num país que a gente tem um déficit habitacional de mais de 600 mil residências. E esse déficit habitacional, ele aumenta todos os anos. Só que quando a gente olha para a proporção de disponibilidade de residências, é 3:1. Então, ou seja, não falta casa, sobra casa. Então, como que hoje a gente consegue endereçar isso de forma inteligente? Porque a nossa alternativa é construir, construir, construir. Quem está olhando para essa outra oportunidade hoje de organizar isso? Por que isso ainda não foi resolvido? Porque isso é difícil. Isso é muito difícil. 3:1. Quando a gente olha para o mercado de locação, beleza, a gente tem quinto andar, a gente tem loft,
A gente tem, surgiram várias. a gente tem várias startups aí que conseguiram organizar e estão resolvendo bem. Tem problemas, mas estão resolvendo bem. Agora, quando a gente olha para a aquisição de um imóvel, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque diferente de a gente comparar com o mercado norte-americano, por exemplo, o sonho do americano não é ter a casa própria. O cara vive a vida inteira de aluguel e vive muito bem. Hipoteca Porque para ele não faz sentido ele alocar todo o capital dele Sim. num bem ali que não vai gerar renda para ele. Literalmente imóvel. Literalmente imóvel. O brasileiro não, a gente tem aquele sonho da casa própria, a gente tem aquele sonho do carro, né? Obviamente que o nosso ambiente econômico é diferente, né? Então é uma questão até de segurança financeira, eu ter um imóvel ali, então independente desse rolo todo político que aconteça, o meu dinheiro está ali, ele está alocado, ele vai acompanhar essa oscilação. Segurança, né? Ele dá uma segurança diferente. Mas, de novo, né, inovação, ele passa por pessoas. E as pessoas elas precisam conversar sobre isso. A gente precisa estimular esse pensamento crítico para a gente conseguir construir essa mudança de uma forma estruturada. Né? Não só, como a gente estava falando antes, baseado em post-it e mesa de ping-pong. Sim. Né? O fail fast, ele é importante, mas ele tem que ser responsável. Então, como que a gente cria esse aprendizado com essas mudanças? Errar não é o problema é a gente cometer o mesmo erro. A gente precisa aprender com esses erros para a gente construir essa evolução, que, de novo, ela é promovida por pessoas. Ela não é promovida por tecnologia, ela não é promovida por software. Isso tudo são ferramentas que elas auxiliam essa comunicação. Mas se tu não tivesse esses processos, que ele passa por um momento ali mais corpo a corpo, um pouco mais analógico, bem estabelecidos e definidos, as pessoas se enxergam dentro desse ambiente, tu pode ter o RP mais fantástico do mundo, tu pode ter a ferramenta mais tecnológica, isso não vai resolver. É muito interessante, você foca o tempo inteiro em pessoas e não nos processos, né? E eu acredito nisso aqui, que são as pessoas que vão fazer tudo isso mudar. Agora, eu queria que você contasse um pouco, Felipe, como você já citou que em 2015 começou na MRV todo esse processo. Mas eu queria que você contasse um pouco da história da MRV para quem não conhece e para mostrar como isso na prática funciona. Que tudo isso que você está falando não é teoria, que realmente isso funciona na prática. Bom, a MRV é uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado. A empresa ela começou com construção civil habitacional popular. Ao longo desse tempo, né, em 2007, a empresa ela fez o IPO, então teve uma entrada de capital muito grande na empresa. Nessa época, a MRV fazia 4 mil, 5 mil apartamentos por ano e em 4, 5 anos passou a entregar 30 mil apartamentos por ano. Então é um crescimento aí de quase 10 vezes. Isso foi muito bom, mas todo crescimento ele gera algumas dores, né? Então a empresa ela teve que dar... tu tem que dar autonomia para as pontas, né? Principalmente quem está lá no canteiro fazendo isso tudo acontecer. Isso foi fundamental até hoje, né? Então a empresa ela teve que dar autonomia para essas pontas, para todas essas regionais. A MRV está em 163 cidades no Brasil. Nossa, não a gente está com mais de 300 canteiros de obra hoje. Então essas regionais, muitas delas, elas foram abertas assim de forma muito súbita, desenvolvendo fornecedores locais numa cadeia da construção, que ela é uma cadeia hoje, ela é mais madura hoje, mas na época foi um desafio muito grande a gente conseguir conectar todos esses fornecedores localmente para que a gente consiga entregar as obras no prazo que a gente precisava entregar. Mas posteriormente, né, a gente acaba colhendo frutos bastante positivos.
ampliando um pouco mais o nosso espectro hoje como oportunidade de negócio. Óbvio que tem uma carga hereditária aí que vem do Rubens, que vem do Rafael, que vem do Eduardo Fischer, sobre essa visão de empreendedorismo, mas a gente hoje acredita que dentro dos nossos processos isso já está um pouco mais fluido, olhando para essas oportunidades, não dependendo só da alta liderança. Então, depois da MRV Engenharia, que é a mais conhecida hoje, a gente conseguiu abrir a nossa empresa de loteamento, que é a Urban. A gente tem uma incorporadora de médio padrão, que é a Essência, que atende hoje famílias a partir de 15 salários mínimos de renda, de média. A gente tem a Lugo, que é um negócio totalmente contra o que a gente sempre falava, de ter a casa própria. Então agora a gente está falando, tu não precisa ter tua casa própria, tu pode alugar, e a gente entrega isso tudo já pronto para a pessoa morar, com todos os serviços de facilities inclusos no pacote. Então pode fechar pacote de internet, tem lavanderia, tem academia, tem carro compartilhado, tem coworking. Como chama? Lugo. Lugo. Num preço bastante acessível. A gente tem o Mundo da Casa, que é o nosso marketplace, né, que é aberto, hoje ele é aberto só para clientes, futuramente a gente deve abrir isso para o mercado, mas que no ano passado aí a gente faturou quase 100 milhões de reais. Então a gente abriu um marketplace que concorre com o Magazine Luiza, que concorre com o Amazon, com o Mercado Livre, só que voltado para casa, especificamente para casa. Então a gente criou uma jornada ali dentro desse marketplace, que a gente oferece produtos num momento muito específico da vida daquele cara, seja no momento da compra ou depois que a gente entregou as chaves. Então a gente vai num nível de micropersonalização que outras plataformas não têm capacidade, porque eu já tenho um relacionamento estabelecido com esse cara, eu já sei a renda dele, eu já sei quantas pessoas ele tem na família, eu já sei onde é que ele trabalha, eu sei se ele tem um cachorro, se ele tem um filho, eu sei do que ele precisa, eu conheço ele muito bem. Aí fica fácil você colocar a jornada naquele momento específico. Né? Exatamente, o teu sucesso ele tende a ser maior. E recentemente a gente fez um M&A de uma startup que chama YouCondo, que é uma plataforma é um aplicativo de gestão condominial. Então antes a gente entregava a chave para o cliente, virava as costas e não queria mais saber desse cara, porque ele só ia me procurar se ele trouxer para trazer problema. Porque deu problema no meu produto, então eu não queria ter contato com esse cara. A não ser se fosse para trocar ou para ele, sei lá, comprar um novo apartamento. A partir de agora, não. Agora eu continuo essa minha jornada com esse cliente, eu continuo participando da vida dele no condomínio, eu antecipo os problemas que ele tem, eu identifico isso como uma oportunidade de melhorar a qualidade dele, a qualidade de vida dele, utilizando o meu produto, que ele vai utilizar durante 30 anos. Eu tinha antes uma jornada que durava 3 anos, só que depois existia um período ali de 30 anos onde a gente não acompanhava mais esse cliente. E isso era uma oportunidade gigantesca que acabava ficando na mesa, resolvido por um mercado extremamente desorganizado. Qualquer um poderia fazer isso. Qualquer um faz isso, né? E ainda é um mercado desorganizado, né? Então a gente identificou essa oportunidade e hoje a gente consegue, através dessa startup, participar da vida desses clientes ainda. Então a MRV, apesar dela ter começado no mercado, né, ela está no mercado tradicional construindo habitação popular, hoje ela se reinventa participando de qualquer habitação. Então hoje a minha casa, a MRV, ela pode estar lá através dessa startup hoje que faz gestão condominial. Ela não atende só condomínios da MRV. A gente tem um label específico MRV, que essa startup ela faz, mas hoje eu posso estar, inclusive, nos empreendimentos dos meus concorrentes. Como chama? YouCondo. Muito interessante isso. Porque vocês enxergaram o mercado como um todo e não só aquele momento, vendi, pronto, acabou. A maneira como vocês estão trabalhando isso muito. Eu não conhecia todo esse portfólio. E a gente tem a Resia nos Estados Unidos também. Como chama? Resia. É uma empresa também, é uma construtora
também popular, que trabalha com workforce americano. Foi uma operação que a gente fez em 2020, a gente adquiriu essa empresa, que ela ficava na Flórida. Hoje a gente está no estado da Flórida, no Texas e na Geórgia, que também tem crescido muito, já tem um impacto extremamente representativo aí na nossa operação. Então é uma oportunidade que a gente tem aqui obviamente não só de geração de receita hoje para quem é investidor da MRV, mas também para esse intercâmbio, vamos dizer assim, de negócio, tecnologia e oportunidade. Cada país tem uma cultura de negócio muito específica, mas a gente consegue fazer muito intercâmbio ali de muita coisa, desde método construtivo, materiais, até negócios mesmo. Então eu tenho hoje startups que a gente identifica aqui no Brasil que resolvem problemas da nossa empresa nos Estados Unidos. E o caminho contrário também ele funciona. E vocês estão com a Open Innovation? A inovação aberta hoje, a inovação aberta ela é uma prática de inovação que ele não envolve só startups. Ele envolve desde academia, centro de pesquisa privado, universidade, laboratórios ao redor do mundo todo, hubs e o próprio ecossistema de startups. Dentro desse, vamos dizer assim, desse cardápio de opções que a gente tem hoje para fazer essas mudanças que a gente precisa, a gente endereça cada uma das nossas dores ou oportunidades. Então, dependendo desses jobs que a gente precisa realizar, a gente trata eles dentro dessas frentes. O ecossistema de startup vem ensinando muito a gente a mudar o nosso próprio negócio, a abrir essa cabeça. A gente começou a se relacionar com esse ecossistema em 2017, com poucos contratos. Muita coisa deu errado, mas gerou muito aprendizado. É muito comum uma empresa grande tentar mudar a solução dessas startups para adaptar para aquilo que elas querem e mata a solução, né? E acaba matando a solução. E a gente foi aprendendo que esse não era o caminho. E hoje, em 2023, a gente já tem mais de 90 contratos ativos com startups. Nossa. De forma bastante orgânica dentro da empresa. Então, obviamente que a nossa primeira busca ali é por uma questão de velocidade e custo, porque são empresas menores, são empresas que têm uma carga corporativa muito menor que a nossa, elas são mais ágeis, onde a gente se permite arriscar de forma mais rápida. A MRV é uma empresa muito grande, uma empresa de capital aberto, né? A gente tem uma estrutura que ela é avessa a risco. O nosso arcabouço jurídico hoje, ele é feito para não assumir risco. Mas a gente entende também que hoje tu não assumir risco, ele também é um risco. Então, como que tu cria uma estrutura hoje que te permita assumir risco, mas que isso não vai ter uma consequência grave para o teu negócio? Então, através desses contratos que a gente faz com startup, é uma forma que a gente encontrou de promover essas mudanças, né? Por mais que algumas deem errado, elas dão errado, e a gente tem que entender que isso é normal, mas que faz parte desse processo de um benefício maior que a gente vai ter ali na frente. Essa startup desse M&A que nós fizemos, ela veio através de um contrato que a gente fez com essa startup 3 anos atrás e que deu muito certo. E onde a gente identificou uma oportunidade ali de fazer uma parceria através de um M&A que a gente avaliou se era mais interessante a gente executar isso dentro de casa ou a gente fazer uma aquisição de alguém, ou fazer um desenvolvimento, ou fazer um co-desenvolvimento. Então foi algo muito estratégico que a gente partiu por uma estratégia de M&A, dentro de um tripé que a gente trabalha, de fazer um desenvolvimento próprio, fazer uma contratação ou fazer uma aquisição. Então, através dessa visão, a gente avalia qual o caminho dentro de inovação aberta que faz mais sentido para a gente endereçar esses problemas.
contratos que a gente tem. Felipe, com tudo isso então que eu vi agora, você falando da MRV, eu particularmente não sabia de todas essas áreas e acredito que quem está ouvindo também não. Se a startup quiser procurar, falar, poxa, eu tenho algo que eu posso oferecer, como que ela faz para entrar em contato com vocês? Hoje ela pode procurar através do nosso site, mrv.com.br. Ela pode acessar a gente através do nosso e-mail, inovação@mrv.com.br. E nós temos o Orb também, que é o nosso hub de inovação com o ecossistema de startups. Fica aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, atrás da rodoviária. Através dele a gente... É Antônio Carlos? É, no Antônio Carlos. A gente lança várias chamadas para as startups ajudarem a gente a resolverem dores e oportunidades no setor de construção. Muito obrigada mais uma vez. Eu te sucesso para vocês aí. Obrigado. E toda vez que quiser trazer alguma novidade, quiser trazer alguma startup ou alguém, Mariela, olha, é interessante, tá? Os microfones são sempre abertos, vai ser sempre muito bem-vindo. Oh, legal, tá bom? Legal. Obrigada. Essa conversa com a Yukondo acho que seria bastante interessante. Ué, por favor, então depois a gente... Porque é o primeiro M&A que a MRV faz, foi o primeiro M&A com uma startup. Legal. De Curitiba, de tecnologia, então assim, uma série de coisas ali totalmente diferentes do que a gente faz. Então a gente vai conversar sobre isso que eu quero falar com eles. Legal. Obrigada, viu? Para você que está acompanhando mais esse episódio, meu muito obrigada. Estou te esperando no próximo. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia. Qual que é da MRV? inovação@mrv.com.br. Manda um e-mail, entre em contato. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para comunicar aí e fazer sentido para toda essa cultura e esse ecossistema. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo, Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!